Sabe, e se existisse uma filosofia capaz de unir todo mundo, não importando a religião ou a crença de cada um? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. A filosofia da unidade. Uma forma de ver o mundo que parte de uma coisa que, olha, ninguém tem como negar: as escolhas que a gente faz todos os dias. Vamos pensar um pouco. O que será que um ateu, uma pessoa super religiosa e um cético têm em comum? Parece que nada, né? Quase impossível achar um ponto de partida. Mas a resposta, na verdade, está numa verdade muito fundamental, bem mais simples e profunda do que a gente imagina. Pois é exatamente isso. Olha só, um ateu pode negar a existência de Deus, um cético pode duvidar de qualquer coisa que seja metafísica, mas ninguém, absolutamente ninguém, pode negar que faz escolhas e que essas escolhas têm consequências. Essa é a grande verdade universal que conecta todo mundo. E é bem aqui que tudo começa. A base dessa filosofia toda é essa dualidade, essa escolha, da qual a gente não tem como fugir, que está presente todo santo dia em cada coisinha que a gente faz. De um lado, a gente tem as ações que ferem, que destroem, que exploram, e do outro, a gente tem aquelas que cuidam, que constroem e protegem. E essa diferença, gente, não é questão de cultura ou de opinião, não. É uma realidade. Tipo, a única coisa absoluta e prática que todo mundo vive e sente na pele. E o mais legal é que a gente pode enxergar o resultado dessas escolhas quase como vetores, sabe? Direções que empurram a realidade. As ações de cuidado, o bem, elas funcionam como uma força que expande, que integra, que traz paz e que, no fim, faz a vida continuar de um jeito mais harmônico. Já as ações que ferem, o mal, o caminho delas é sempre o da fragmentação. Elas quebram laços, criam conflito e, pode ter certeza, de um jeito ou de outro, a conta sempre chega. O retorno é sempre negativo. E olha, tem uma frase antiga que resume isso perfeitamente. O que ela diz é que o que importa não é a crença abstrata, a boa intenção ou quem está fazendo a ação. O foco está nos frutos, sabe? Nas consequências reais, naquilo que a gente pode ver e sentir que aconteceu por causa daquela ação. Mas, peraí, será que para ser bom precisa ter uma religião? Vamos ver como a bondade de verdade vai muito além de qualquer sistema e se mostra como uma questão de integridade e, olha, principalmente de coragem pessoal. Existe uma diferença gigantesca aqui. Ser bom quando é fácil, quando tá todo mundo olhando, quando vai trazer algum benefício, isso é só conveniência. A bondade real, aquela que vem lá de dentro da consciência, ela aparece quando é difícil. Quando custa alguma coisa pra gente e não tem ninguém pra aplaudir. Essa pergunta deixa bem claro que a ética de verdade não é uma troca, sabe? Não é um toma lá, dá cá. Ela é algo estrutural. Ela tem que ir além da nossa bolha, do nosso círculo de amigos e chegar naqueles que não podem dar nada em troca. E tudo isso faz a gente repensar uma coisa essencial, a nossa ambição. E se o grande objetivo da vida não for ter poder, mas sim ter paz? Vamos entender um pouco melhor essa matemática, que é bem diferente. Pensa bem, a ignorância faz a gente correr atrás de ganhos imediatos. Poder, vantagem, ganhar a qualquer custo. Já a sabedoria, ela busca algo que dura muito mais. Ela busca paz, equilíbrio, harmonia. E por que essa mudança de foco? É simples, porque a pessoa sábia entende uma lei básica da vida. Tudo que a gente joga para o universo, volta. Todo conflito que a gente cria com o outro, uma hora ou outra retorna para a gente, e quase sempre maior. Buscar a paz não é ser passivo, é a melhor estratégia que existe a longo prazo. Bom, agora a gente chega no coração da coisa. Talvez na ideia mais libertadora de toda essa filosofia. É aqui que a gente vai desconstruir aquela imagem de uma espiritualidade que olha só para cima. Aquele modelo tradicional, sabe? Ele coloca Deus, o divino, lá em cima, bem distante, e a gente, a humanidade, aqui embaixo, com um abismo no meio, e essa distância toda acaba criando a necessidade de alguém no meio do caminho, de rituais, tudo para tentar alcançar o que parece estar tão longe. O grande perigo dessa ideia de olhar para cima é que ela vira uma desculpa muito confortável. Ela permite que uma pessoa ore, vá ao culto, acredite em tudo, sem nunca, de fato, agir com ética aqui, no mundo real. É um jeito de tirar o corpo fora da responsabilidade do dia a dia. E aí vem a virada de chave, a grande revelação. O divino não está lá em cima. Ele está aqui, na horizontal. Ele aparece, ele se manifesta no espaço que existe entre uma pessoa e outra.
E essa frase, nossa, ela é a chave de tudo. Ela deixa muito, muito claro que a forma como a gente trata os outros não é só uma questão de ser bonzinho ou não. É o teste final da nossa espiritualidade. O jeito que a gente age com o próximo é o jeito que a gente age com o divino. Então, o ponto central é esse. Amar a Deus e amar o próximo não são duas coisas separadas. A espiritualidade de verdade a gente não encontra olhando para cima sozinho. A gente encontra olhando para o lado, para os outros e cuidando. É um movimento só, uma coisa inseparável. Ok, então como é que a gente traz tudo isso para a vida real? Bom, a resposta está na responsabilidade final, que é sempre de cada um. Não dá para transferir. Olhando por esse ângulo, a fé deixa de ser só acreditar numa coisa que a gente não vê. Ela vira obra, vira ação, vira integridade de fazer o que é certo mesmo quando é bem difícil. E do mesmo jeito, o amor deixa de ser só um sentimento. Amor é o que a gente faz. É o ato concreto de cuidar, de proteger, de construir. É verbo, não é substantivo. E no fim de tudo, a espiritualidade se mostra como algo bem simples. É a ética posta em prática. A ética que ganha vida nas nossas escolhas. Não existe altar mais sagrado do que o cuidado que a gente tem com o outro. No final das contas, tudo se resume a essa pergunta. Uma pergunta que não precisa de dogma, de templo ou de nenhuma crença específica. Ela exige só uma coisa: consciência. Hoje, quando surgir a chance de ferir ou de cuidar, qual será a escolha? Porque essa decisão não dá para terceirizar, ela é de cada um de nós.